Boa tarde, muito obrigada aí pelo tempo de vocês. Sei que está todo mundo com fome, né? Horário de almoço. E eu vou tentar ser breve, mas é um assunto que ele tem muita informação, tá? Então, por mais que eu tente, vai ser meio difícil, porque é meio complexo, mas a gente pode depois trocar figurinhas fora aqui do chat, enfim, como o João falou, e a ideia é a gente disseminar essa cultura. E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, eu não sou especialista, tá? Eu comecei a trabalhar com gestão de mudanças esse ano, meu cliente, só que eu acabei descobrindo que muita coisa do que eu fazia já era gestão de mudança. Então, assim, se tiver alguma dúvida, alguma coisa mais complexa, que de repente eu não saiba responder, vocês podem de qualquer maneira me passar, porque eu tenho um grupo de mentoria, a gente troca essas ideias e aí eu passo essa resposta para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Peraí que tá dando falha aqui. Tá indo aí? Travou, não acredito. Espera só um pouquinho que travou. Deixa eu ver o que está acontecendo, gente. É uma travada. Será que é por conta do PowerPoint, João? Deve ser. Então eu vou fazer o seguinte, perdão, pessoal. Depois vocês editam aí. Eu vou usar o. Eu vou pelo. Ainda bem que eu tenho meu plano B aqui. Isso faz parte da gestão de mudança. Já entrou no Preparada para clima. tudo. É, Entramos no eu clima. vou, eu vou no Google. Vamos ver se agora vai. Olha só que sacanagem. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre os fundamentos básicos da gestão de mudança, tá? E hoje eu vou explicar o que é gestão de mudança, como é que a gente aplica, os principais modelos, alguns cases de mercado e depois tem um bônus para vocês, tá? Então, só introduzindo um pouquinho sobre mim, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem, outras nem tanto. Eu estou aqui na Avenue Code há 3 anos. Eu trabalho hoje como Change Management, né? Num dos clientes aqui da Avenue Code. Eu sou 50% profissional, né, e voltada para resultados, 50% mãe e desesperada dona de casa. Não só mãe, tenho 2 filhos, não só de filhos, né, como também de pets. Eu tenho 2 filhos, um de 19 e outro de 17. E tenho um cachorrinho e uma calopsita que eles adoram participar aí das reuniões. Um cachorro estava fazendo barulho até agora. E falando um pouquinho da minha experiência, tá? Eu tenho mais de 15 anos de experiência de mercado, eu coloquei mais de 15 para fazer uma graça, porque na verdade eu não quero entregar a idade, tá? Eu tenho um pouquinho mais de janela aí. E nesses anos de mercado, eu não fui só da área de produto, de PMO, eu tenho um background aí muito forte na área comercial, que foi onde me desenvolveram. Na verdade, eu sou formada em publicidade, depois eu fui me especializando na área mais técnica. Depois eu trabalhei também com marketing e eu acabei caindo de paraquedas na área de produto. E foi uma área que eu me apaixonei. Não domino tudo, estou sempre aprendendo, né? Que eu sempre muito curiosa, tem muita coisa ainda a aprender. Mas eu gostei tanto que eu achei o momento ideal, que eu precisava sair de onde eu estava, que era muito segmentado num ramo específico, para explorar outros negócios, outros projetos, e aí eu vim para a Avenue Code. E como eu adoro, né, fazer transição de carreira, transformação, que é a minha palavra, acho que eu estou na área certa, acabei encontrando o mundo da transformação, o mundo do change management nesse cliente que eu estou agora, e me apaixonei, e assim, a melhor forma de você aprender é você compartilhar conhecimento. Por isso que eu falo, não sou especialista, mas o pouco que eu estou aprendendo, eu acho que eu quero dividir isso com vocês, e eu super encorajo todo mundo que tiver interesse em mergulhar um pouquinho mais profundamente aí nessa área, tá? Bom, as minhas características de personalidade, eu sou uma pessoa organizada, né, já fui mais, né, sou muito resiliente, até por ser da geração X, uma geração que já passou por N transformações e teve que se adaptar, né, na verdade, dirigir o Boeing com ele, aprender a dirigir o Boeing com ele em pleno movimento. Sou criativa, sou muito sociável, comunicativa, sou extremamente comprometida. E eu acredito que eu costumo ser, eu não gosto de ser uma pessoa, assim, muito um pensamento fixo. Eu sou uma pessoa que, como dizia Raul, sou uma metamorfose ambulante, então estou sempre procurando coisas novas. Eu adoro estar com os meus filhos, com os meus pets, praticar esportes, né, principalmente natação, que eu adoro, ler, amo café,
sou muito apegada a Deus, gosto de tecnologia, apesar de vir do mundo analógico, sou apaixonada por rock, nada contra os outros estilos musicais, amo viajar, filmes, adoro astrologia, meu signo já diz tudo também, que ele é muito de transformação, escorpião, amo super-heróis, tenho alguns bugzinhos aí de fabricação, que eu brinco aqui, porque justamente eu estou me tratando aqui como se fosse o meu dashboard, meu produto. Eu tenho descalculia e tenho TDAH. Isso já me atrapalhou muito, mas eu consegui aprender a conviver com isso. Eu não tomo remédios para isso, mas eu tenho outras terapias aí alternativas para tentar controlar, mas de vez em quando dá uns curto-circuitos, não vou negar. E eu participo hoje de algumas iniciativas na Avenue Code, né, que eu estou aqui há 3 anos. Eu sou Buddy, L3, e eu estou no Crossroad, no grupo geracional, justamente para a gente incentivar um pouquinho aí esse grupo de diversidade geracional, e eu convido vocês aí a qualquer oportunidade de vocês participarem, tá? Bom, como eu adoro super-heróis, e eu acho que o change management, eu acho que tem muito a ver, dá para fazer uma analogia com o X-Men, eu me arrisquei a fazer isso aqui, tá? Então, por que o X-Men, né? Por que exatamente? Porque ele justamente, primeiro porque eles têm essa questão da transformação, essa questão de mudança, né, que é o que passa para a gente, então são muito resilientes, então sempre tem uma diversidade muito grande, que eles têm que lidar com todas cada um tem uma personalidade, uma característica, tem que lidar com a diversidades também de ambientes, e a gestão de mudança, ela tem muito a ver com isso. Então eu quis fazer essa analogia para trazer um pouquinho mais de graça aqui da apresentação, espero que vocês gostem, né? E eu trago aqui o nosso mestre, o professor Xavier, com uma frase que ele fala, que às vezes precisamos dar tempo ao tempo, mudanças levam tempo e aqueles que nos lideram e aqueles de nós que as lideram devemos ser pacientes. O que ele quer dizer com isso? Que é muito isso, a mudança ela acontece com as pessoas, né? As pessoas, e a gente tem que ter toda a paciência, resiliência, ela não acontece de uma hora para outra, não adianta falar que um processo de mudança que você vai, hoje eu vou mudar determinado processo, eu vou mudar determinada tecnologia e as coisas vão acontecer e vai ficar tudo ótimo. Não, isso é uma mentira. Isso tem todo um trabalho, todo um processo, você tem que monitorar, tem que estar sempre acompanhando, você tem que ter muita paciência, muita resiliência, às vezes algumas técnicas que você usa, alguns direcionamentos não dão certo, você precisa mudar a rota, e tem muito a ver com isso, tá? Então, essa frase de abertura aí do nosso mestre. E quando eu falo de mudanças, né, eu falo justamente que envolve pessoas, né, e o impacto sobre elas dentro da organização. Ou seja, a mudança, ela acontece nas organizações, ela não acontece nas organizações, ela acontece nas pessoas, uma de cada vez. Se eu não conseguir fazer com que as pessoas comprem essa mudança, saiam da zona de conforto para o novo, eu não vou conseguir ter sucesso nos meus objetivos da gestão de mudança, tá? Então, é muito isso. E cada pessoa, ela tem seu tempo para aceitar a mudança, né? Então, a gente usa muito também essa ferramenta, que já é usada também até para produto, enfim, da curva de adoção, né, de produto. Então, assim, a gente sempre vê que tem aqueles inovadores e visionários que normalmente num processo de gestão de mudança são é o board das empresas, são os sponsors, aqueles que acreditam na mudança, que entendem que precisa mudar, tanto para o ambiente da organização, quanto para o ambiente externo, que é para os clientes, e tem sempre aqueles que querem conhecer um pouco mais, que estão são mais conservadores, e aqueles que vão dar mais trabalho, porque são céticos, que têm um certo receio, e você tem todo um poder aí de persuasão para você conseguir trazer ele para a mudança. Então, de acordo com o estudo da McKinsey, 70% dos projetos estratégicos, eles falham. Por quê? Por falta de engajamento, comunicação e planejamento ineficientes, a gestão de mudança, a gente tem que estar se comunicando o tempo todo com todo mundo. Baixa colaboração entre os times, áreas e falta de responsabilidade, falta de feedback, resolução do problema errado. Isso é um ponto muito crucial. Por quê? Muitas vezes, até quando a gente faz uma análise de diagnóstico no começo da gestão de mudança, e você vai entrevistando, né, os stakeholders, os usuários, a gente fala assim, tá, ele quer mudar, mas por que ele quer mudar? Muitas vezes ele não sabe nem
te dizer o porquê. Então, você tem que tomar muito cuidado para justamente não ir resolver o problema errado. Para isso que existe uma série de artefatos para você ir exatamente trabalhar na causa raiz do problema ou daquilo que você deseja mudar, fazer diferente, fazer o novo. E esse mesmo estudo mostrou ainda que o ROI ele foi 143% quando um excelente programa de gestão de mudança fazia parte da iniciativa, e 35% quando houve um programa pouco explorado de gestão de mudança ou nenhum programa. E quais são as principais barreiras da gestão de mudança? A primeira delas é a resistência à mudança, né? Então, sair da zona de conforto dá trabalho. Então, medo do desconhecido. Muitas vezes você vai automatizar todo um processo e as pessoas ficam com receio, poxa, eu vou perder meu emprego porque agora vai ser tudo automatizado, hábitos e rotinas, né, estabelecidos, a falta de compreensão sobre aquilo, né, medo de você não se adaptar, percepção de ameaça, como eu falei, a percepção de você perder, né, ou você perder um status, perder um poder ou perder o próprio emprego. E quais são os impactos disso? Você pode levar ao fracasso da iniciativa da mudança, causa atrasos e aumenta custos, cria um ambiente de trabalho negativo. A cultura organizacional inadequada, né? Então, dependendo dos valores da cultura, é difícil porque você tem líderes resistentes e mais rígidos, aquele microgerenciamento, pessoas que não querem ser, não, aquele povo fala assim, eu que comecei isso daqui, eu não quero que mude, né? Porque isso tem um resultado, né? Aquela falsa ideia de que é dele, não da organização. Enfim, são uma série de problemas que você lida aí no momento. E o impacto? Dificuldade de implementar e sustentar mudanças, retorno aos velhos hábitos após tentativas iniciais, cinismo e falta de engajamento dos colaboradores. Falta de apoio da liderança. É muito importante num processo de gestão de mudança você trazer a liderança para comprar a ideia, porque se isso não acontece, dificilmente você vai conseguir engajar, principalmente alguns times que são mais detratores e têm um senso de resistência maior. Então, líderes que não compram a ideia da mudança, falta de alinhamento entre diferentes níveis de liderança, inconsistência entre palavras e ações dos líderes, ausência de recursos adequados alocados para a mudança. E qual o impacto disso? Falta de direcionamento, claro, desmotivação das equipes, dificuldade em superar obstáculos organizacionais. E tem mais um ponto importante aqui que pode acontecer. Você não ter como mensurar aquela mudança, ou seja, você não ter métricas de adoção, porque um dos princípios básicos para você fazer uma gestão de mudança é você monitorar a adoção. E se você não tem de onde tirar os dados de o que está acontecendo, se você não consegue, a pessoa não tem informação nenhuma, né, que eu falo sempre que você tem que entender para atender, você vai estar dando um tiro no escuro. E qualquer movimento que você faça, você muito provavelmente vai ter um risco de fracasso, porque você não vai estar conseguindo acompanhar o sucesso dessas diretrizes, dessa estratégia que você está tomando. Mas, afinal, o que é a gestão de mudanças, né? Então, a gestão de mudança, ela é uma disciplina que ela é mais estruturada para ajudar a garantir que alterações em uma organização elas sejam implementadas de uma maneira suave e mais fluida, para reduzir os impactos negativos e maximizar os benefícios. Ela vai envolver processos, ferramentas, técnicas, para gerenciar o lado humano da mudança, visando alcançar os resultados esperados de um projeto ou de uma iniciativa. E como é que faz para que ela aconteça? Então, a mudança, né, ela é parte de uma motivação ou necessidade identificada. Você diagnostica que precisa de alguma coisa, uma transformação digital, um processo que não está indo, uma automatização que seja. Então, tem que identificar qual que seria a motivação em cima dessa mudança, para levar a organização, o projeto a iniciar esse processo de transformação. Então, você tem sempre aqui um lado técnico, né, e o lado humano. O lado técnico, que é toda a parte de projetar, desenvolver, das estratégias, das entregas, né, onde você vai ter o estado atual, aonde eu estou hoje com o meu cenário, né? Então, hoje meus processos são todos manuais, eu quero automatizar, aí você tem um estado de transição que você vai fazer a preparação de tudo isso, você vai ter que analisar, mapear processos, mapear pessoas, comportamentos, você vai ter que entender, vai ter que fazer todo um diagnóstico e aonde você quer chegar. O estado futuro, eu quero automatizar e eu quero que todo mundo compre a ideia disso, né? Então, aí tem o lado humano de envolver, adotar
né, e fazer usar e sempre estar acompanhando. Só aí que você consegue ter sucesso numa gestão de mudança. E qual que é o papel do Change Management Agent, do agente de gestão de mudança nisso, né? Ele é responsável por construir, por implementar e direcionar o plano de gestão de mudança nos projetos, iniciativas de transformação digital e cultural. E é importante aqui determinar o que ele faz e o que não faz, porque existe muita confusão aí e sobreposição de papéis, tá? Então, o que ele faz? Plano de gestão de mudança para os projetos, análise de diagnóstico, isso é um ponto super importante, a gente tem que entender o que está acontecendo. Atua na transição das mudanças, ajudando negócios e pessoas com uso de ferramentas, técnicas e metodologias. Gera métricas de resultados para todas as fases, a gente tem que acompanhar, porque se alguma coisa não está dando certo, a gente volta, retoma, aplica de novo, tentativa e erro, é o tempo todo. Mapeamento dos processos, mapeamento de stakeholder, mapeamento de risco, plano de comunicação, criação de toda a narrativa das peças, e muitas vezes, assim, quando a empresa, quando a organização não tem um go-to-market para ajudar a elaborar as peças, a pessoa, o agente de mudanças, ele trabalha e ele confecciona todas essas peças, toda a comunicação, tá? Relacionada a esse projeto, aquilo que se quer, que se deseja mudar, tá? Cria e conduz pesquisas, workshops, focus group, justamente para mapear e para entender todo o ambiente. Se você não tem todo esse entendimento, você dificilmente vai conseguir ter sucesso, até porque, como eu falei lá na frente, muitas vezes as pessoas não sabem nem o porquê que elas querem mudar, nem o que elas estão querendo mudar. E o que não faz? Plano de educação e aprendizagem, tá? Porque tem muita gente que confunde muito isso. Define ações de mudança sozinho? Não, tem todo um board, tem todos os agentes, tem tudo por trás, tá? Do planejamento. PPT e apresentações que não estejam no escopo de mudança, porque como o agente de mudanças, ele fica com essa parte também de elaborar o plano de comunicação da criação, então muita gente acha que a gente é PPT maker, né? Vai, eu preciso fazer uma apresentação bonita, faz para mim, por favor. E não é assim, tá? Nas coisas não funcionam assim, e tem que sempre deixar muito claro, porque existe muita essa confusão e muitos pedidos, tá? Vocês não têm ideia do quanto. Demandas de ações nas sprints de negócio, tem muita gente que às vezes confunde, acha que a gente está ali com papel, com o mesmo papel do PO, e assim, não tem nada a ver, a gente até participa de muitas cerimônias para acompanhar, para ver, porque faz parte da gestão de mudança, às vezes você tem que mexer um pouquinho, na verdade você não vai mexer, você vai recomendar algumas alterações dentro daquela squad, alguma coisa que não está fluindo legal, e você faz toda uma análise de diagnóstico nos times, enfim, e definir prioridades de negócios, tá? Então, assim, isso é super importante deixar bem claro. Quando você tem, assim, num projeto, você tem a gestão de projeto é sempre o como e quando, né? O PO é sempre o porquê do produto, sempre o que e o porquê do produto, e quando você fala da parte de gestão de mudança, a gente está olhando como para conectar as pessoas e fazer aquela mudança acontecer, engajar as pessoas, tá? E aqui, né, quais são os agentes, né? Quem que participa de todo esse processo, né? Além do agente de mudança. A gente tem o board, né, que é justamente o conselho da organização, que é o que vai decidir, vai tomar as diretrizes que precisa mudar. Você quer, a minha organização, eu preciso ser mais digital, fazer uma transformação digital, tenho processos muito manuais. Você tem os sponsors, que são os patrocinadores que vão justamente patrocinar a ideia, que vão promover essa mudança, e você vai fazer todo o orçamento, tudo o que é necessário, os times que vai contratar, enfim. Você tem os líderes, né, que daí é toda a gestão, que faz parte, aí toda a gestão você está falando, se eu tenho um projeto que vai envolver RH, que vai envolver comercial, que vai envolver financeiro, toda a liderança aí a gente tem que fazer participar, os membros, né, os times, e aí eu estou falando não só de time técnico, mas também de times que a gente trabalha muito com isso em gestão de mudança, que são os multiplicadores. A gente normalmente capacita pessoas, né, de cada das células que a gente quer tá promovendo a mudança, para que eles sejam os embaixadores da mudança, né, naquela área, e os stakeholders, né, que são todos aqueles que vão ser impactados por essa mudança, e a gente precisa sempre estar avaliando e diagnosticando o que está acontecendo.
Quais são os objetivos da gestão de mudança, né? Então, adaptação a qualquer situação ou ambiente, minimizar a resistência à mudança. A gente tem que estar sempre olhando para isso, e se precisar tomar alguma decisão diferenciada daquilo que já havia sido comprometido, daquilo que já estava num plano, a gente vai ter que fazer. É por isso que tem que sempre acompanhar a adoção. É impossível fazer gestão de mudança sem você olhar números, sem você acompanhar as métricas. Precisão e responsabilidade, promover o comprometimento, responsabilidade e senso de urgência em todos os níveis hierárquicos, conectar-se com novas realidades e comportamentos, preparar as pessoas para os novos comportamentos esperados, aumentar o engajamento e a adoção à mudança, sempre olhando, monitorando isso, promover um melhor clima organizacional, principalmente porque toda mudança dá um receio, né? As pessoas ficam mais resistentes, então a gente tem que deixar um ambiente seguro, colaborar com os resultados organizacionais provenientes da mudança. Quais são os benefícios da gestão de mudança, né? Então, aumento da taxa de sucesso em projetos e iniciativas organizacionais, como eu falei lá no início da apresentação, lá sobre aquele slide da McKinsey. Melhoria no engajamento e produtividade dos funcionários, né? Eles começam a entender o que está acontecendo, saem da zona de conforto, começam a se engajar. Aceleração da adoção e realização de benefícios, aumento da resiliência e agilidade organizacional, né? Melhoria na satisfação e retenção de clientes e funcionários, né? Porque uma mudança, normalmente, ela está mudando para alguma coisa melhor, né? Às vezes pode acontecer para pior, tá? Não vou dizer que não. E é isso que todo esse mapeamento que a gente faz é para identificar isso, porque você pode acontecer de um momento você olhar e falar, olha, desculpa, mas essa plataforma, isso aqui, não adianta, a gestão de mudança não vai resolver, não faz milagre, o negócio está falido mesmo, não tem como. E o foco sempre em pessoas, tá? Quais as naturezas das mudanças? Existem N naturezas, se vocês forem pesquisar, tem N, mas as principais que a gente classifica aqui, a gente tem a tecnologia, né, onde você tem a implementação de novas ferramentas e ou sistemas, processo, que é a reengenharia de processos e otimização de fluxos de trabalho, cultural, né, mudança de mindset de comportamento, símbolos, sistemas, isso é muito até na parte de RH, né, sistemas, crenças e valores, inovação, transforma ideias criativas em realidades práticas, e isso pode envolver novos produtos, serviços, processos, modelos de negócio, organizacional, reestruturação organizacional, fusões, aquisições, ESG, né, que é justamente do ambiente, né, social e governamental, então práticas voltadas à sustentabilidade, responsabilidade social e governança corporativa. E é uma pergunta, quando que a gestão de mudança deve entrar? Tá? O que acontece? A prática, né, na verdade, assim, na teoria, quer dizer, você deveria ter, a gestão de mudança deveria entrar se ela tivesse, no mínimo, métricas de adoção, se fosse no início, já no projeto, bem embrionário, na fase de ideação e concepção, até para você já traçar, entender todo o cenário, todo o contexto, né, para você ver quais são as estratégias que você vai utilizar, qual a metodologia mais correta para aplicar, enfim. Mas não é bem o que acontece. Às vezes, o gestor de mudança ele é chamado no momento crítico, quando já deu o go live, quando você já tem um número de detratores gigante e quando você não tem nem sequer uma adoção, nada, você está no escuro, né? E você tem que organizar a casa e falar, peraí, vamos dar uma pausa, vamos organizar isso, vamos começar, vamos tentar entender o que falhou e a gente replanejar, tá? Mas assim, normalmente, então, é desde a concepção do projeto, né, onde, como eu falei, desde a ideação, durante o planejamento, né, você integrar as considerações de mudança, sempre falar, porque tem todo um budget também de gestão de mudança, porque a gestão de mudança envolve, como você está lidando com pessoas, faz parte de você criar até programas, às vezes, de incentivo, dinâmicas, né, então você premiar, celebrar as conquistas, isso é uma coisa que a gente usa bastante, então você tem que estar sempre ali, explicando, fazendo aquela análise para ver o que vai precisar ou não. Ao longo do desenvolvimento, então, realizar avaliações contínuas de prontidão para mudança, implementar atividades de preparação e conscientização, coletar feedback, adaptar o plano conforme necessário,
antes e durante o Go Live, né? Então, intensificar atividades de treinamento e suporte, implementar estratégias de comunicação mais intensivas, monitorar de perto a adoção. O gestor de mudança, ele tem que estar sempre de olho na adoção, tá? Esse é o termômetro do gestor de mudança para ver se a coisa está indo bem ou não. Tá? E no pós-Go Live, continuar o suporte, reforço da mudança, coletar feedback e métricas de adoção, realizar ajustes conforme necessário. Como é que a gente aplica a mudança, né? Ela é um processo, não é um evento, né? E tem que sempre ter, a flexibilidade e a adaptabilidade, elas são essenciais. Então, a gente tem sempre, como eu falei, olhar, e se alguma coisa não está legal, a gente vamos replanejar, vamos recomeçar, peraí, aqui não tá, eles não estão se engajando, essa técnica não está funcionando, o que a gente pode aplicar? E o envolvimento das pessoas é essencial para o sucesso. A liderança deve modelar e apoiar ativamente a mudança. Gente, que é fundamental, a liderança precisa participar, tá? Algumas coisas que se a gente não envolve a liderança, a gente muito provavelmente vai ter problema. E quais são as metodologias usadas, né? Então, aqui, assim, a gente tem aqui, ó, mostrando primeiro um framezinho, tá? Como é que funciona toda essa jornadinha aqui da gestão de mudança. A gente tem primeiro uma entrada, onde a gente começa, né, que é o porquê e o quando da mudança. A gente vai entender as razões dessa mudança. Depois a gente tem a parte de preparação, né? Quem e onde, né? Então a gente vai ter que fazer todo o mapeamento lá de stakeholders, né? Quais são as áreas envolvidas, qual é o plano, né? O que e como, e a entrega, aí que é a estratégia, né? Então, o que a gente usa muito, né? A gente usa técnicas de design thinking, a gente usa o fit for purpose, a gente usa o ProSci, que são metodologias. Depois eu vou deixar como bônus aqui para vocês até o site, tá? Para certificação, se vocês tiverem interesse. A gente usa muito material também dessa Human Change, do Management 3.0, da Target Teal e outras tantas que tem por aí, tá? Tem a Lean Change também, enfim. E quais são as formas, né, as ferramentas que a gente utiliza? Quando a gente, no começo, né, de uma gestão de mudança, o mapeamento a gente usa, que nem tem Business Canvas, a gente tem o Change Canvas, que é justamente um modelo do Canvas adaptado para a gestão de mudança, onde você vai identificar quais são, qual é a mudança, quais são os critérios de sucesso para essa mudança, quais são as métricas de adoção, se, né, normalmente a gente pede que existam, senão a gente vai ter que trabalhar para construir isso, desde que a gente esteja lá na concepção, né, do projeto e não no pós-go live, quem são os stakeholders, isso que a gente vai fazer todo um diagnóstico, tá? Depois a preparação, então, o que muda, não muda, o mapeamento de stakeholders, mapa de impactos, a matriz RACE, mapeamento de processos, muitas vezes a gente tem que revisitar processos, a gente às vezes tem que rever personas, enfim, né, de toda a área que a gente vai trabalhar, ajudar até nesse mapeamento, fazer entrevistas, né? Aí tem a parte do plano, o que e como. Então, a gente usa muito essa ferramenta de casa de mensagens, que ela é fantástica até para você saber qual é o propósito daquilo que você quer comunicar, para você ser mais assertivo, né? Porque muitas vezes fazer uma comunicação só por fazer, você não vai atingir aquele objetivo que você gostaria, aquele resultado positivo. Então, a gente faz isso, faz essas dinâmicas, né, normalmente em grupo, né, com os stakeholders, enfim, para você entender o que você precisa comunicar. E aí a gente vai conseguir sair aí com um planinho. Plano de comunicação, plano de capacitação, a gente se envolve nisso. Eu, por exemplo, no meu cliente, eu faço todo o material de capacitação, eu participo das reuniões, às vezes até ajudo a capacitar, enfim. E a entrega é toda a governança, né, da gestão, o design organizacional, né, já como foi o plano de capacitação, com os feedbacks, inclusive, com todas as métricas, a identidade. Essa questão de identidade, uma das coisas que a gente faz também aqui logo no começo, a gente normalmente já cria, juntamente com a agência de publicidade, a gente já trabalha também na parte de branding do projeto, tá? Então, assim, para criar realmente uma marca, para criar uma identidade visual, porque isso faz toda a diferença para dar visibilidade do projeto. Você cria comunicações, as pessoas já conseguem associar que aquela comunicação é daquilo, daquela mudança, enfim. Tem todo um trabalho aí em cima. E o que a gente precisa garantir, né, para as pessoas?
que elas entendam o seu papel e responsabilidade, tá? Isso é essencial para que cada pessoa saiba exatamente o que se espera dela no processo de mudança. Tenham visibilidade do processo, transparência é fundamental, a gente tem que estar sempre comunicando tudo que a gente, e qualquer coisa que a gente faça, por exemplo, se a gente faz uma coleta de feedback das pessoas, eu vou lá, eu quero entrevistar, faz uma devolutiva daquilo que você colheu, dos indicadores que você gerou com aquilo, sempre dá um retorno, tá? Não deixa no vácuo, porque senão você perde aquele time e você perde as pessoas, você perde o engajamento das pessoas, tá? Sintam-se os donos da mudança. Este sentimento de propriedade é essencial para o engajamento e comprometimento com a mudança. Por isso que a gente trabalha muito com essa questão dos embaixadores da mudança. A gente cria os multiplicadores, desenvolve, capacita eles para que eles sejam os nossos porta-vozes, até para que depois, mais para frente, quando a gente faz a transição, né, que a gente tem que sair, né, o agente de mudança sai do projeto, essas pessoas já estejam capacitadas para seguir com os planos e para que a gente mantenha aqueles níveis, aquelas métricas em ascensão, né, ou pelo menos estagnadas, né, e a gente não tenha problemas aí mais para frente. Estejam em um sistema preparado e adaptado para a mudança. Isso destaca a importância de alinhar estruturas, processos e sistemas organizacionais para suportar a mudança. Estejam tecnicamente prontos para a mudança. Então, enfatiza a necessidade de treinamento. A gente tem que o tempo todo se preocupar com capacitar, treinar. Tem pessoas que não estão entendendo, tem aqueles céticos, poxa, eu não acredito nisso, eu estou com receio, eu não vou, eu tenho dificuldade, a gente identifica esse grupo de colaboradores, a gente trabalha, foca, mas a gente tem que estar o tempo todo olhando para isso. Sejam influenciadores e disseminadores da mudança, então este ponto ressalta a importância de criar esses defensores, mais uma vez, que assim como os donos da mudança, você ter esses embaixadores da mudança, isso faz total diferença, isso ajuda muito, né, porque até justamente a quebrar um pouquinho aqueles detratores, né, que insistem em serem resistentes e não compram a ideia de forma alguma, não querem sair da zona do conforto, isso faz total diferença. Quais são as principais métricas? Bom, existem milhões, né, existem várias métricas de adoção, e tudo depende muito do contexto, do cenário, né, e assim, depende da ferramenta, do processo, do que você está trabalhando, né, então assim, a gente usa muito a adoção, que é o percentual de pessoas que está utilizando aquela determinada ferramenta e processo, e a gente sempre olha a expectativa, sempre tem um critério, né, de sucesso, aquilo que a gente gostaria de chegar e a realidade. A velocidade, né, que é o tempo de adoção no prazo, a satisfação, seria mais ou menos, seria o NPS, né, quão satisfeitos os usuários estão com a ferramenta, a proficiência, quão bem os usuários estão executando. Mas e aquelas ferramentas, assim, por exemplo, como é o caso do projeto que hoje eu estou, que elas, na verdade, ela é um módulo do SAP, né, que não tem um usuário propriamente dito. A ferramenta, né, na verdade, os dados, né, que são extraídos que são aí, que é o produto, vamos dizer assim, tá? Como é que a gente mensura isso? Aí você começa a ver a questão do contexto. Então, assim, no meu caso, eu estou num projeto que é de supply e que é para otimizar a priorização das ordens de vendas, né? Como é que eu vou acompanhar isso? Além de olhar aqui algumas métricas, que eu posso também ver métricas de vaidade, enfim, de treinamentos, de tudo, como é que eu vou saber se o meu planejamento, né, o meu planejamento de change, ele está surtindo efeito ou não. Eu tenho um processo manual ainda muito grande que é feito pelas áreas. Eu vou metrificar isso, né? Qual o percentual ainda de processo manual ainda está sendo gerado daquele módulo que hoje já está automatizado e que as pessoas não estão adotando ainda como ferramenta, a ferramenta que eu estou liderando aí o processo de mudança, entendeu? Então, você sempre vai encontrar captura financeira também, você olha, você tem que sempre ter um olhar, né, de dados, e aí é sempre uma coisa de conversar com a equipe de dados, tá, dos projetos, para falar, tá, tenho como fazer isso? Não tem, dá para extrair? A gente vai ter que, o gestor de mudança, ele tem que ir com esse questionamento para conseguir trazer métricas, para conseguir provar a eficiência ou não daquele plano
que ele, na verdade, direcionou para esse tipo de projeto ou para esse tipo de iniciativa, tá? Principais modelos de gestão de mudança. Também existem diversos modelos, e cada um oferece uma perspectiva única sobre como abordar e gerenciar mudanças organizacionais, e muitas vezes você pode usar uma combinação de todos, tá? Como eu falei, eu não sou especialista, tem muitos aqui que eu também não conheço a fundo, mas estou aprendendo até com o time, né, que hoje eu tô, que tem muitos mentores, e eu vou falar um pouquinho dos que são mais utilizados, tá? Então, o ADKAR, que é da ProSci, ele é uma ferramenta que ele é muito utilizado principalmente no mapeamento de stakeholders, tá? Então, você consegue, ele é bom para você focar nos indivíduos, né? Você entender um pouquinho como é que está esse grupo de indivíduos em relação à mudança, né? E você tem aqui o acrônimo, né, do ADKAR, que é o A, qual é a consciência, né? Você consegue analisar pelo seu mapeamento de stakeholders, você consegue ver juntamente com o grupo, né, que a gente não faz isso sozinho, a gente tem que conversar com os stakeholders, com o sponsor da mudança, a gente vai classificando, tá, essa pessoa aqui, ele está num nível de consciência da mudança, né, ele tem essa consciência? Tem. Ah, não tem, ele deseja, né, ele tem o conhecimento, mas ele não quer mudar. Ele tem habilidade para implementar comportamentos necessários, e o reforço, esse aqui eu tenho que reforçar, a gente vai classificando de acordo com todo o exercício para fazer, então ele é muito focado nos indivíduos aqui nos stakeholders, tá? Os 8 passos de Coulter, né? Isso aqui foi desenvolvido, esse modelo foi em 1995, né? E que ele acredita que a urgência deve ser enfatizada desde o início, sem qualquer preparação. Então, ele é muito aplicado em projetos, assim, mudanças, na verdade, de larga escala e transformacionais, tá? Especialmente em organizações de grande porte. E ele fala que sem motivação suficiente as pessoas não se mobilizarão. Então, aqui os 8 passos dele, que é criar um senso de urgência, formar as coalizões, desenvolver uma visão de mudança, comunicar a visão, capacitar para ação, obter vitórias de curto prazo. A gente sempre celebra vitórias, tá? Então, acho por isso que eu falo que a gente faz um mix, né, às vezes de vários modelos. Isso é muito bom, isso é muito importante, a equipe gosta muito, a equipe compra muito a ideia. Consolidar os resultados e incorporar as mudanças na cultura. Aí tem as 3 fases de Lewin, que esse aqui é um resultado de competição entre forças impulsionadoras e forças restritivas. Não conheço esse daqui muito a fundo, tá? Onde eu estou hoje a gente não utiliza muito, mas basicamente ele tem algumas coisas muito parecidas com o que pressupõe da mudança, que é aquilo que eu falei no começo, né? Então, você entender o seu estágio atual, né? Aí a mudança que está sendo feita, que é a transição, e o que você espera, né, que é o princípio. Só que ele tem daí alguns modelinhos que aplica aqui, que é que ele prega aqui, que é o descongelamento, que ele chama de derretimento do comportamento atual. Ideias práticas indesejadas são abandonadas e desaprendidas. Aí você tem no movimento exercícios de novas ideias e práticas e mudança de comportamento. E no recongelamento, as novas ideias e práticas são definitivamente incorporadas e a utilização de meios de suporte e reforço. Tem o Lean Change Management, que isso é muito utilizado, que nada mais é que fazer um cross com todas as práticas que a gente já conhece bastante de agilidade, né, e experimentação. Então, é uma abordagem que é da que a gente utiliza o Change Canvas, né, para fazer todo esse exercício, onde você coleta as informações, né, para entender o estado atual, gera ideias para experimentos de mudança e você vai testando hipóteses de mudança. E se você precisar fazer alguma adaptação, obviamente que você faz, tá? Tem esse aqui que é a curva de Kubler-Ross. Isso aqui é muito interessante porque ele, na verdade, ele foi criado por uma psiquiatra em 1969 e ele foi criado no intuito de entender as diferentes fases emocionais do luto de uma pessoa, né? Só que ele tem uma aplicabilidade tão interessante que ele acabou sendo utilizado também na gestão de mudanças e para outros aspectos também, né? E ele é muito eficaz justamente para a gente entender o aspecto emocional da mudança, especialmente em situações de alto impacto pessoal, né? Porque cada pessoa ela passa por estágios
diferentes na mudança, e tanto na vida, né, quanto na mudança, e isso é muito evidente, porque quando você vai sair da zona de conforto para o novo, é assustador, né, as pessoas criam já vários impostores, elas botam vários condicionamentos, e você, como é que você vai enfrentar? Não vou conhecer, vou ser mandado embora, eu não vou saber lidar com isso, esse processo eu já estou tão acostumada, vai mexer completamente naquilo, eu vou demorar para aprender, enfim, existe uma série de problemas que as pessoas vão aí criando, né, e você tem essas fases aí para trabalhar, que é justamente o choque, a negação, a frustração, a depressão, até você começar a melhorar, né, com justamente o trabalho de gestão de mudança e você ir para uma experimentação, decisão e integração. Qual é o modelo mais adequado? Não existe uma receita de bolo, tá? Tem muita gente que utiliza um mix de vários modelos, mas assim, é sempre bom para quando você vai direcionar a sua metodologia de gestão de mudança, você avaliar alguns aspectos aqui que eu relaciono. Então, o contexto organizacional, né, você entender qual é o tamanho da estrutura, a cultura da empresa, o histórico de mudanças de organização, qual é a natureza da mudança, você identificar qual que é o foco, né, quais são os objetivos, né, se o foco é o indivíduo, se são grupos, se você quer resultado mais rápido ou é uma mudança sustentável, os recursos, né, porque, como eu falei, dependendo do plano de mudança, você vai querer programas de incentivo, você vai fazer workshops, tem um custo, né? Você tem budget para isso? Qual é o tempo, né? Você tem que ver todo o tempo dedicado, enfim, a disponibilidade aí para fazer essa gestão. Maturidade em gestão de mudança, né? Considera a experiência da equipe, a capacidade para organização de absorver novos conceitos. Alinhamento com metodologia de projeto, verificar a compatibilidade do modelo com as metodologias de projeto em uso, né? Então, ágil, tradicional, flexibilidade e adaptabilidade, avalia a necessidade de uma abordagem híbrida adaptável às circunstâncias em evolução. Métricas de sustentabilidade, isso é fundamental, considera a capacidade do modelo em fornecer métricas claras e sustentar a mudança a longo prazo. Isso aqui eu bato na tecla porque eu sofro muito com isso, tá? Porque eu peguei projetos assim, que não tinham métricas, e aí é um ponto de você chegar e você conversar com todo mundo e falar, olha, a gente precisa ter métrica de adoção, senão não dá para seguir, porque qualquer ativação que você faça, né, e eu digo ativação em ações de gestão de mudança, você não vai estar sabendo o resultado e você não vai conseguir mensurar se isso está sendo efetivo ou não, né? Então, isso é fundamental ter esse olhar. E quando que a gestão de mudança deve sair de cena? Né? A transição ela deve ser gradual e contínua, tá? Então, assim, você transferir fazer essa transferência gradual de responsabilidade, que é o que eu falei lá atrás. Quando a gente tem esses multiplicadores, que são os embaixadores da gestão de mudança, você já começar a fazer essa passagem de bastão. Você explica, você capacita, né, e você mostra tudo que você deseja que seja mantido naquele planejamento, para que a pessoa já fique preparada, para que a coisa seja mais fluida e que eles consigam tocar depois qualquer adversidade que venha aí no decorrer aí da aplicação aí que seja da nova tecnologia, do novo processo, enfim, tá? Capacitação, né, para ter autonomia, então sempre focar, as pessoas têm que sair muito bem capacitadas e é muito importante a gente monitorar esse conhecimento, a gente mensurar o quanto essa pessoa realmente conseguiu assimilar o conteúdo, né, e você colher feedbacks a respeito disso. Monitoramento e suporte contínuos, né? Então, estabelecer mecanismos para monitoramento de longo prazo, manutenção de canais de suporte, até que essa transição seja de fato consolidada, integração com processos organizacionais, então, incorporação de práticas de gestão de mudança nos processos de melhoria contínua, e a gestão ela tem que ser parte integrante da operação regular, né? Então, não um projeto separado. Cultivo de uma cultura adaptativa, trabalho contínuo para desenvolver uma cultura organizacional que veja a mudança como constante. A gestão de mudança evolui de um projeto específico para uma competência organizacional permanente. Isso seria o mundo ideal, tá? Mas normalmente os gestores de mudança eles são chamados para alguns
vamos dizer assim, jobs específicos, né, e faz essa transição e sai, mas o legal é se pudesse ficar incorporado, ter ali, sabe, assim como a gente tem nos nossos times, sempre tem um gestor de projeto, tem um PO, né, tem um time técnico, você tem uma pessoa ali, um agente de mudança, para sempre estar olhando isso. E aqui ainda tenho tempo, gente, estou falando aqui, estou tentando acelerar, bom. E 3 minutinhos. Tá. E alguns cases, né, que eu trouxe aqui, que são de outros, que são de algumas organizações aí famosas, né, de gestão de mudança, qual que foi a mudança esperada, a técnica usada e o impacto, né. Então, a gente tem aqui da Procter & Gamble, que eles tiveram uma transformação da cadeia de suprimentos para melhorar a eficiência e reduzir custos, e eles usaram a técnica que foi o modelo de 8 passos de Kotler, que eu expliquei para vocês aqui lá atrás, e isso criou um senso de urgência, né, destacando a necessidade de mudança para manter competitividade, formou uma coalizão poderosa com líderes de diferentes regiões e funções, desenvolveu uma visão clara e uma cadeia de suprimentos integrada globalmente, dá essa visibilidade clara, isso é fundamental no processo de mudança, comunicou extensivamente, de novo, comunicação, isso é muito importante, né, nunca ache que vocês estão pecando pelo excesso, tem que comunicar, a gente tem que ser o chato mesmo, o gestor de mudança tem que ser o chato, porque sempre vai vir, não estou sabendo, não, você tem que estar monitorando e acompanhando isso. Removeu obstáculos, incluindo silos organizacionais, gerou vitórias de curto prazo, celebrando melhorias iniciais em eficiência, consolidou ganhos, expandindo as mudanças para mais regiões e categorias de produtos, ancorou novas abordagens na cultura corporativa. Qual foi o impacto de tudo isso? Redução de 1 bilhão em custos operacionais, melhoria significativa na eficiência da cadeia de suprimentos, aumento na agilidade de resposta às demandas do mercado. Aí teve um outro caso que foi a Cisco, né, que foi uma transição rápida para trabalho remoto em larga escala durante a pandemia de Covid. Eles usaram a técnica do ADKAR, da ProSci, né, então a parte da consciência, né, o awareness, comunicou claramente a necessidade de mudança devido à crise de saúde, como o desejo, enfatizou os benefícios do trabalho remoto para a segurança e continuidade dos negócios. Knowledge, forneceu treinamentos extensivos em ferramentas de colaboração remota. Habilidade, implementou suporte técnico robusto e ajustes de processos para facilitar o trabalho remoto. Aqui o reforço, reconheceu e recompensou adaptações bem-sucedidas, compartilhou histórias de sucesso. De novo, essa técnica de você reconhecer e celebrar vitórias, isso aqui é extremamente assertivo, é muito eficiente para a gestão de mudança. E o impacto, transição suave de 75 mil funcionários para trabalho remoto em questão de dias, manutenção da produtividade e engajamento dos funcionários, economia significativa em custos operacionais. E o último case aqui da Spotify, que é uma mudança de reorganização da estrutura de desenvolvimento de produto para um modelo baseado em squads autônomas. A técnica que eles utilizaram aqui foi o Change Management, e os insights, né? Ele coletou o feedback de funcionários sobre ineficiências do modelo anterior. Opções, co-criou diferentes modelos organizacionais com equipes multifuncionais. Experimentos, implementou o modelo Squad em pequena escala, ajustando com base no feedback. Iterações, expandiu gradualmente o modelo, fazendo ajustes contínuos. E é sempre importante você estar monitorando cada coisa que você faz, tá? Cada ação. E um impacto disso, aumento significativo na velocidade de desenvolvimento e lançamento de novos recursos, melhoria na satisfação e retenção de funcionários, maior capacidade de inovação e resposta às necessidades dos usuários. E aqui, pessoal, para finalizar, tem algum bônus, né, uns bônus aqui, algumas dicas de livros, sites e certificações, né? Então, esses são os livros, assim, que o pessoal, que até os mentores aqui do grupo que eu estou, que eles mais recomendam para a gestão de mudanças. Obviamente que tem outros tantos aí, tá, que vocês podem, caso vocês se interessem, vocês podem procurar. Aí aqui para a parte de certificação e treinamento, né, tem a Lean Change, que eu tô inclusive fazendo esse curso, é muito bom. O que pega, né, essas certificações, elas têm um custo muito alto, tá? O da ProSci, por exemplo, a última vez que vi estava em torno de R$10 mil para você obter a certificação, né? E é um dos melhores que tem.
Mas, assim, tem outras alternativas no mercado, tá? E, assim, até da Udemy tem coisas também, eu acho que importante é você ir atrás, olhar, conhecer, não dá para fazer esse, vamos estudando as outras, né, as outras possibilidades. Mas sempre vai te dar um conteúdo muito rico. Existem vários blogs também, várias comunidades de gestão de mudança que depois eu posso passar para vocês e que ajuda bastante a dar esse norte, tá? E é isso, pessoal. Não sei se eu fui muito rápida, eu estava preocupada com o tempo, porque eu não estava olhando. Acho, ó, deu, e até para a questão de perguntas. Eu vou parar de compartilhar aqui agora. Pode falar, Thay. Ô, Márcio, primeiro, que apresentação, viu? Nossa, deu vários insights aqui. Por que eu falo insight? Porque muitas vezes, e é o que você falou na palestra, né? Existe um mix de entendimento do que um change management faz, do que um agile coach, por exemplo, faz. Então, porque eles têm uma intersecção muito parecida dependendo da estratégia que a empresa está adotando, e muitas vezes eles confundem esse papel, eles contratam um agile coach, quando na verdade o melhor seria fazer uma estratégia de change management, né? Exato. Então, é bem bacana, e eu tinha até uma dúvida que você sanou na apresentação, que era como que a agilidade entra dentro do plano de change management, né, para sempre estar em atualização, porque change management é uma coisa bem antiga, né, eu ouço falar de change management desde quando eu entrei em TI há 17 anos atrás, né. Então, mas a nomenclatura acabou, né, assim, muitas pessoas conhecem, porque a gente faz muita coisa e não sabia eu mesma, né, falei, tinha muita coisa que eu fazia, até quando eu entrei nesse cliente, falei, mas eu não trabalhei, não, você trabalhou com isso, e aí eu fui vendo, né, e é uma coisa muito doida. Aí eu só tenho uma dúvida, Marcinha, como que você vê os desafios de change management quando acontece exatamente essa questão? O cliente ele tem um desafio de uma mudança organizacional e ele não adota o processo de change management. Como você vê esse lado de tentar convencer que o processo é um pouco mais árduo do que você contratar um agile coach? Porque, por exemplo, você mesmo mostrou ali as técnicas e a evolução do processo de change management é muito mais amplo, né? Então, eu vejo que custo também é envolvido, né? Exato. É porque principalmente, tudo depende muito do contexto, tá? Porque você pode ter algumas técnicas, né? Você pode contratar o change management, mas não necessariamente você usar a técnica que tem um custo maior, você usar todas as ferramentas, você pode adaptar de acordo com aquele universo que você está vendo, tá? E eu acho assim, uma coisa não substitui a outra. Eu acho importante ter, porque eu hoje mesmo estou num projeto que a gente está tendo um problema muito sério assim com a questão de agilidade, né? Porque a agilidade não está participando muito, e não é porque não quer, porque são diretrizes mesmo da empresa, e a gente sente falta nisso, e a gente está diagnosticando essas questões, inclusive, em todo esse diagnóstico aí, todo esse trabalho de change management, e a gente tem a parte de change. O change sozinho não vai fazer milagre, não vai salvar. Então, assim, o papel do changeman, ele vai olhar, ele vai ver a questão de pessoas, ele tem que trabalhar, ele tem que estar assim, e a questão do agile, ele tem que ver processos, e os dois têm que estar juntos o tempo todo, e você vai adaptar de acordo com a realidade. Lógico, eu gostaria de usar no meu projeto, fazer várias campanhas de incentivo, workshops para promover a mudança, poxa, eu quero celebrar essa conquista, eu quero dar um prêmio, não vou conseguir. Como é que eu posso fazer isso? Então, você traz as pessoas para a cultura, você multiplica, você começa a fazer, assim, você tem várias técnicas de trazer eles para justamente ter esse senso de pertencimento, né, de vestir a camisa e te ajudar aí a trabalhar a questão da gestão de mudança. Não é fácil, tá? Normalmente você escuta muito assim, o meu projeto não está dando certo, porque assim, o change não está ajudando, fazer change não está ajudando, porque aquela coisa de repente ver o change como um mero fazedor de peças de comunicação, e não é isso. Tem muita coisa que a gente faz aí, entendeu? Tem todo um trabalho, tem toda uma análise, várias ferramentas, você tem que identificar, mapear todos os processos, aonde que estão tendo as falhas, os gaps, e você tem que trazer isso o tempo todo, você tem que reforçar isso, porque senão você não consegue vender a ideia da importância de você ter uma pessoa de change ali dentro de um projeto, entendeu? E quando você mostra a adoção, que faz toda a diferença,
aí você consegue fazer a pessoa comprar a ideia. Por isso que a gente fala assim, não dá para entrar num projeto sem métricas de adoção, entendeu? A gente tem que olhar, e não importa, se eu não vou conseguir ver usar, tá, o que eu consigo mostrar nesse projeto para mostrar a efetividade das ações de change? Tá, então vai ser isso aqui que eu vou mostrar, é dessa forma. Certo? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Marcelo, antes de tu falar, eu vi que a Sá tinha levantado a mão. Sá, você quer falar agora? Tem uns 2 minutinhos aqui. Eu até abaixei porque o Ortega ele leu meus pensamentos e falou o que eu queria falar. Perfeito. Eu ia ser repetitiva, parabéns, viu, Márcia? Foi fantástico. Imagina. Obrigada, pessoal. Pode falar, Marcelo. Oi, Márcia, parabéns aí pela apresentação, foi ótimo, realmente. Obrigada. E, assim, eu queria um pouquinho que você falasse com relação ao gerente de projetos, porque toda a apresentação acabou não se falando muito sobre o gerente de projeto. A gente, como gerente de projeto, puxando uma sardinhazinha para a gente aqui. Qual é a relação do gestor de mudança com o gestor de projetos? Como é que você enxerga isso? Ele apoia, não apoia? De que maneira pode ser essa relação? Ela pode ser mais forte ou mais fraca? Ele apoia, inclusive, ele acaba sendo como que eu posso dizer, tipo um sponsor até do projeto, tá? Pelo menos nos projetos que eu tô, eles acabam fazendo esse papel, tá? De figura, é muito importante a gente estar em constante sinergia de troca, porque o gestor de projeto é sempre aquela coisa que eu falei, do como, né, de ver os processos, e o gestor de mudança são as pessoas, né, e os dois estão muito ligados, né? A mudança se faz com pessoas, e você tem que mudar os processos, né, o tempo todo, e você tem que agradar as pessoas, né? Então, assim, eu não vejo nenhum problema, não vejo sobreposição, eu acho que um complementa o outro. Eu adoro quando tem, e assim, no caso do projeto que eu tenho reuniões assim constantes, né, com o gestor de projeto. Ele inclusive ajuda a direcionar, a dar algumas diretrizes, né, para as estratégias que a gente precisa seguir. Ele participa de muitas dinâmicas, né, junto, tá, assim como o PO, como a pessoa de negócios, enfim. E isso você tem olhares diferenciados para que aquela mudança aconteça. Eu acho muito bom, tá? Eu acho que é algo que só incrementa, só agrega, entendeu? Não vejo como o gerente de projeto é fundamental. Não é todo mundo, né, que tem esse time, assim, né, que tem o gestor de projeto, que tem um gestor de mudança e tal, não são todos os times que têm isso, mas assim, pelo menos hoje, no cliente que eu tô, a gente trabalha muito com isso, tá? E a gente, inclusive, se reporta muito ao gestor de projetos, né, para poder passar, e ele nos apoia, até alguma coisa que está precisando, ou você puxa ele até como líder, né, quando você, olha, estou com uma dificuldade tremenda de engajar aquele time. Então, assim, você acaba puxando ele como líder para te apoiar nessas questões, tá? Então, assim, tá sempre junto, sempre muita sinergia. Eu não vejo problemas. Não Muito sei bom. se era isso que você estava perguntando, se eu te respondi. Exatamente isso.